Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo, abrindo mais uma série de aulas. A gente está com o nosso curso aqui de gestão de empregados afastados. Curso, olha só, ele está sensacional. A gente está dando dicas importantes para vocês. Primeiro, deixa eu só passar alguns pontos importantes, pessoal. Você que é empregado, está afastado, está com problemas no INSS, você vai contratar agora o suportemeuinss.com.br. Sou de empresa, quero uma consultoria personalizada com o professor. Aí você vai na descrição do vídeo, tem ali a nossa mentoria para gestão de empregados afastados. Ah, quero fazer o curso, quero conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Vai na descrição do vídeo também que eu tenho ali para você o link para você fazer a sua matrícula no nosso curso de gestão de empregados afastados, que é atualizado, pessoal. Toda semana a gente está atualizando ele para você, colocando sempre uma dica importante. Vamos falar um pouquinho a respeito de acidente do trabalho. Antes também, uma dica, hein? Pulo do leão, hein? Evento 2230 para o E-Social. Faz, pessoal, faz essa gestão de empregados afastados. Vale a pena, tá? Vale a pena sim. Quero falar aqui um pouquinho a respeito do acidente do trabalho. No material da aula, para o aluno, depois entra lá, pega lá o material da aula. Você tem todo esse material aqui, você consegue também baixar na internet, só que eu deixei o link aí para você. Que diz, né, a Lei 8.213 de 91, que trata do acidente de trabalho. Muita gente confunde a questão do acidente de trabalho, por quê? Entende que está lá na CLT, mas não, está na Lei 8.213. Artigo 19, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Aqui, pessoal, você viu, acidente do trabalho é isso e pronto, acabou, né? Isso daí é o que está na lei, tudo bem? Isso é importante. Depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso também. Vamos passando aqui para você entender. O artigo 20 consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional relacionada ao trabalho, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar, a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, que não tem mais, né? Agora são secretarias do Trabalho e da Previdência Social. Então aqui, pessoal, você viu, ó, doença profissional desencadeada pelo exercício do trabalho. Tudo bem? Isso é importante para você entender. Depois, o artigo 20 ainda continuando ali, ó, no item 2. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com eles se relacione diretamente, constante da relação mencionada lá no inciso 1. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você, ó. Doença profissional, assim entendida, a produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade inconstante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, agora a Secretaria e da Previdência Social. Lá no 2, aí vem a doença do trabalho. O que eu quero que o aluno faça agora, pessoal? Vai na descrição do vídeo, é legal, né? Você tem que interagir com o professor. Coloca aí na descrição. Professor, estou afastado por doença do trabalho, estou afastado por doença profissional. Coloca na descrição, né? Coloca aí na descrição, manda um oi para o professor, porque é importante, a gente está tratando aqui de um assunto muito sério, pessoal. Muitas empresas não sabem nem diferenciar isso, né? Não sabem nem diferenciar isso. Não sabe o que é a doença do trabalho e a doença profissional. Não sabe diferenciar isso, isso é importante. Então, para o aluno, tem um material exclusivo lá, já separando tudo isso para você. Aí eu vou deixar para você se inscrever no curso e pegar no material lá dentro da Azevedo Educacional, tá bom, pessoal? Só dei aqui uma pincelada aqui para você entender. Agora, professor,
Eu faço aqui gestão e eu não sei o que é uma coisa e o que é outra. Eu quero que você coloque no comentário desse vídeo aqui no YouTube para as coisas ficarem bem legais mesmo, tudo bem? É você interagindo com o professor, é você do outro lado falando comigo, isso é importante, tá bom? Vamos avançando aqui, ó. Outro ponto importante, em acidente do trabalho, ainda lá no artigo 20 da mesma lei. Parágrafo 1º. Não, isso daqui é importante também, hein, pessoal? Anota isso daqui, dá um print nessa tela, hein? Não são consideradas como doenças do trabalho, doença degenerativa. B. A inerente a grupo etário. C. A que não produz incapacidade laborativa. Você entendeu, pessoal? Isso daqui é importante, principalmente, né? Vou dar o pulo do leão aqui, né? Eu não gosto de falar assim, mas eu vou ter que falar isso, né, pessoal? Isso daqui, ó. Lá na perícia, pulo do gato, né? Pulo do leão. Lá na perícia, aqui, ó. A que não produzem. Então pessoal, se não produzir capacidade para o trabalho, e aí? É só, né? Não é considerado acidente do trabalho, não é considerada doença do trabalho. Já contei vários casos para vocês, depois eu vou contar mais um. Eu não gosto de ficar falando a respeito disso, mas eu vou abrir a sua cabeça. Deixa eu terminar aqui as questões do acidente, só para falar para você um ponto importante da questão da gestão, como que é a questão da gestão. O artigo 20, lá na letra D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ao contato direto de determinado trabalho. Vamos avançando aqui, pessoal, olha só. O artigo 21, ainda lá da Lei 8.213, equiparam-se também ao acidente do trabalho para efeitos dessa lei. 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então lá, ó, o acidente ligado, isso daqui, pessoal, isso é importante, isso é fundamental, precisa ler e entender as coisas. Professor, mas não está ligado no meu trabalho. Tá. Por isso que a gente fala, faça uma boa investigação de acidente, abre uma CAT bem detalhada para você entender isso daqui, pessoal. Aqui todo esse artigo 21 aqui, ele traz essa palavra acidente ligado ao trabalho. Por isso que a gente faz o quê? E aqui, claro, vale para a doença também, né? Você faz uma interpretação um pouco mais, coloca ali, né? Faz uma interpretação extensiva, colocando doença, tudo bem? Isso é o pulo do leão para você, tá bom? Isso é importante também. Depois, ó, artigo 21. Vamos continuar aqui para você entender. Equiparam-se também ao acidente do trabalho para efeitos desta lei. 2. O acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho e no horário de trabalho em consequência de a. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Você entendeu aqui, pessoal? Estou dando dicas importantes. Eu não gosto de falar isso, sabe por quê? Não gosto, mas a gente tem que ajudar as pessoas, né? A gente tem que ajudar, são milhares de pessoas em todo o Brasil. A gente tem que ajudar, pessoal. É o pulo sim do leão. A gente trabalha aqui para milhares de empresas. Dão consultoria sim na gestão de segurança do trabalho. Milhares de empresas em todo o Brasil contratam o trabalho do professor. Trabalhamos também com o segurado, com uma pessoa acidentada, com uma pessoa doente na gestão de empregados afastados, no suporte meu INSS. E quando a gente fala essas coisas, a gente abre a cabeça das pessoas, mas abre a cabeça do pessoal que está fazendo a gestão, que tem que tomar conta disso com muito claro, porque vai dar problema, pessoal, vai dar muito problema isso, né? E vai dar problema lá aonde?
na justiça. Tudo bem? Então, isso que a gente quer abrir sua cabeça para você pensar um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, ó, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa física, intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Olha quanta coisa, né, pessoal? C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. D. Ato de pessoa privada do uso da razão. E E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Tudo acontecendo na empresa isso daqui, tá, pessoal? Na empresa. Isso é importante para você entender. Avançando aqui ainda, lá no artigo 21, o 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, né? Aqui teve aí uma discussão muito grande a respeito do Covid-19, mas, né, pessoal, são coisas que não dá, né? Não está relacionado ao trabalho, né? Isso daí não está relacionado ao trabalho, mas, né, o pessoal confundiu muito, muita gente abriu o CAT, virou uma coisa, né? E aí as pessoas, porque é ruim quando você ilude o trabalhador, né? Porque a abertura de CAT quer dizer que ele vai para o INSS e vai receber um benefício, né, acidentário, vai ter estabilidade, então é complicado você ficar colocando isso na cabeça do trabalhador, né? O quarto, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, que é um acidente de trajeto, né? Na execução de ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa, porque acidente de trajeto tem outro exemplo. Na execução da ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa. Então, muita gente, professor, minha empresa é em Minas, estou trabalhando agora aqui em Guarulhos, minha empresa é na Bahia, estou trabalhando no Espírito Santo, sofri acidente. É acidente de trabalho, responsabilidade da empresa. E tanto faz, tá, pessoal? Na execução ou na prestação espontânea de qualquer serviço. Outro ponto também, a letra 100. Aí, ó, vamos lá. Aí você vai entendendo aqui, ó. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção, utilizado inclusive veículo de propriedade do segurado. D. Então, esses dois aqui, pessoal, o C e o D está um pouco relacionado com o trajeto. E aqui, do percurso da sua residência para o local de trabalho ou desde para aquela, né, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Gestão de empregados afastados. O que a empresa tem que fazer aqui, pessoal? Atualização de dados cadastrais. Pega o comprovante de endereço atualizado desse trabalhador. Tem empresa que nem tem isso, né? Tem empresa que nem tem isso, é complicado, mas você tem que pegar atualizado sim, o quê? O comprovante de endereço dos seus empregados. Tudo bem? Tem que sempre estar pegando isso e deixando atualizado, porque se acontece alguma coisa, depois sobra para você na empresa, tá bom? Outro ponto também, o artigo 21 ainda equiparam, sim, vamos lá, equiparam também acidente do trabalho. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas. No local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Pessoal, por isso que a gente sempre fala, tem que ter norma interna, né? Tem que ter norma interna aqui para poder, assim, fazer a gestão desses horários. Horário de descanso e horário de refeição. E aqui também, ó, tem que ter norma interna aqui, ó, para a questão aqui o trabalhador está estudando, tudo bem? Coloca na sua norma interna a questão aqui do estudo também, principalmente você que tem muitos empregados, né? E aqui também do percurso da residência, né? E aqui o parágrafo 1º, ok? E aqui o parágrafo 2º. Não, aqui, ó, não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que resulte de acidente de outra origem.
e se associe ou se superpõe às consequências do anterior. Então vamos ler aqui para você entender. Não é considerada agravação ou complicação de acidente. Daqui é complicado, né, pessoal? De acidente do trabalho a lesão, que resulte de acidente de outra origem e se associe ou se superponha às consequências do anterior. Por isso que é importante a empresa ter câmeras aqui, né? É fundamental a empresa ter câmeras aqui. Outro ponto, pessoal, quiser falar com o professor, a gente passou rápido aqui para você entender nessa aula aqui de acidente do trabalho, você entender um pouco, né? Qual que é a dica, pessoal? Tem que ter regulamento interno na sua empresa. Isso é fundamental, tem que ter regulamento interno, tem que ter uma boa investigação de acidente. Isso é fundamental, tem que investigar mesmo, não tem outro caminho. Você precisa também fazer um controle dos atestados médicos, de tudo isso, pegar a atualização de dados, né, desse trabalhador, principalmente o comprovante de endereço, você tem que fazer toda essa gestão, tá? Então vai fazendo essa gestão que é importante. Pessoal, quero falar com o professor, quero contratar a mentoria, tá aí na tela, ó, 11 99 382 2172. Professor, quero contratar também o suporte meu INSS, sou segurado, acessa aí, suporte meu INSS e contrata a gente, tá bom? Outra coisa, pessoal, vai na descrição do vídeo, tem ali os links para você colaborar com o trabalho do professor. Tudo bem? Outro ponto, pessoal, que eu quero dizer para você, não esqueça, hein? Inscreva-se no canal, marca o sininho, ativa aí, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo para você.